numa batalha. Amém? Vamos lá, quem pode orar por nós? Uma oração breve, rápida, para Deus abençoar o nosso encontro. Tá, eu vou orar então, pastor. Amém. Obrigado, pastor Jones. Deus abençoe. O Nilva tá com dor de cabeça aqui. Pai querido, Pai santo, Deus poderoso, estamos aqui reunidos, Pai, como igreja e como irmãos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus. Glória a Deus. Pedimos ao Senhor que o Senhor vá conduzindo este curso, esta aula de hoje, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus possa usar aqui cada um poderosamente para a edificação do corpo de Cristo, aperfeiçoamento dos santos. Glória a Deus, Pai querido. Para que cheguemos como igreja à estatura da medida de Cristo. Glória a Deus. Que possamos ter a mente do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, Pai, em nome de Jesus. Possamos ser transformados, Senhor, na Tua imagem, na Tua semelhança. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, a cada dia, meu Deus. Glória a Deus. Recebendo revelações do alto, verdades espirituais, Pai querido, que nos são reveladas, oh glória a Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Amém, Jesus. E eu peço a Tua bênção que a cada um aqui, repreendemos todo mal, todo levante, para atrapalhar, Pai querido, em nome de Jesus. Abençoa aqui individualmente cada um, o pastor Lucas, o irmão Pablo, Pai querido, né? Cada um de acordo com as suas necessidades, Pai querido. O Senhor sabe todas elas, glória a Deus. Da irmã Sandra, o missionário João Batista, a irmã Vera, o Ramon, Pai querido, e a pastora Nilva também abençoa, em nome de Jesus Cristo. Vem com a graça, com a cura. Glórias a Deus, que está tendo algumas pontadas na cabeça aí, mas o Senhor dará a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. 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 Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero que vocês guardem no coração sobre a aula de hoje é que nós estamos num processo de transformação severo, profundo. Tá? Tudo que todo mundo está passando de luta e dificuldade, que se exacerbou, aumentou. Antes vinha um ou outro falar que estava passando lutas e provas espirituais, mas parecia que aquilo não estava atingindo todo mundo ao mesmo tempo. E a intensidade parecia que pegava uma frente de batalha e não pegava uma outra. E agora nós estamos aí vendo, todos aqui, eu acho que não tem ninguém aqui que possa dizer que não está passando algum tipo de luta muito séria. O Pablo está com dificuldade de ir na universidade para assistir aula, ter carona. A irmã Sandra já vem com dificuldade já depois daquela enchente. A pastora Nilva, o João Batista, a irmã Vera também, agora um processo muito complicado também que aconteceu com ela, embora eu não saiba detalhe, mas eu sei que ela está passando luta. Então, irmãos, a nossa perspectiva é o seguinte, é focar no Senhor, tornar a palavra uma substância viva dentro do nosso coração. Não é mais fazer a leitura bíblica apenas para tentar encaixar o que está escrito num evento, sim, do dia ou do momento, mas realmente buscar na palavra substância espiritual de vida, como se ela fosse carne e ela fosse sangue para você beber e carne para você comer. Essa é a perspectiva mais sólida e mais profunda. Por quê? Porque nós estamos, com todas essas dores de luta, sendo dissociados da nossa natureza terrena. Nós estamos entrando num nível de espiritual mais profundo, onde nós estamos agora tendo que almejar
uma existência espiritual, até que ocorra a transformação da noiva e o arrebatamento. Certo? Então, tudo que está acontecendo não pode servir para abater ninguém, mas para encontrar fé, tirar forças de onde não tem, através da rendição a Deus, através da oração, através dos canais de graça, como dizia o John Wesley. O que são canais de graça? Momentos de oração, momentos de meditação da palavra, momentos de vigília durante a noite, quando nós acordamos para orar, momentos de jejum, momentos de culto, momentos de reunião, momentos de aprendizado. Tudo isso são canais de graça, ou seja, nenhum desses canais pode ser uma coisa comum, uma coisa assim que não produz resultado, porque nós precisamos nos expor a esse processo para nós conseguirmos para o resultado final, que é a vida eterna. Nunca, em nenhum momento da igreja, foi dito para a igreja que a perspectiva da redenção estava às portas. Entendeu? Nunca, em nenhum momento da igreja, foi dito para a igreja, ou para o corpo de Cristo, que a redenção estava às portas. O que se dizia em termos de consolo quando a igreja era perseguida é que as pessoas que estavam nas lutas e nas batalhas se tornassem fortes, resilientes para suportar qualquer dor, até Deus dar o tempo do livramento, seja uma família, seja um povo, saindo de um lugar para o outro, ou peregrinando pela terra, ou se escondendo em algum lugar. E quando acontecia de alguém ser mártir, né, não era uma má notícia, era uma boa notícia de que aquele que estava numa grande luta voltava para a casa do Pai. Então a morte não era uma perspectiva negativa nos momentos difíceis. A morte era, para o crente fiel, o retorno para casa. Como nós não podemos simplesmente retornar porque nós queremos, a hora que queremos, quem nos tira daqui é o Senhor, Ele sabe o momento que nós estamos totalmente aperfeiçoados para ir ao encontro, então nós continuamos lutando, assim como lutaram as pessoas no passado. E como o processo é difícil, é duro, mas é recompensador, porque Paulo disse que não há de comparar a glória que há de ser revelada em nós com os sofrimentos que nós passamos aqui, porque é muito, 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 muito mais excelente do que nós podemos imaginar. Então, irmãos, esse processo que nós estamos passando vai resultar em pouco tempo, eu não sei quanto tempo exatamente, mas em pouco tempo, na nossa redenção. O que é a redenção? É quando o corpo é transformado num corpo incorruptível, a morte é removida, o pecado é removido. E nós, por sermos gerados pela palavra de Deus, nos tornamos criaturas celestiais, novas criaturas. E esse caminho é somente pelo morrer para o velho homem, com a dor e com o sofrimento que nós passamos, mas com a força e a esperança da vida eterna pelo próprio Espírito de Deus em nós, que nos mostra que do outro lado desse processo há a eternidade e a vida espiritual que não se corrompe mais. Então, todo o nosso coração e todo o nosso conteúdo está sendo agora, vamos dizer assim, colocado diante de Deus para que nós sejamos atraídos para a comunhão com Deus e não mais para a comunhão com o mundo, e não mais para uma vida terrena, mas uma vida espiritual, ainda que tenhamos que viver alguns dias ainda como homens e como mulheres.
Mas no momento que as coisas começarem a acontecer e que as dificuldades aumentarem em um processo mais elevado, nós temos que ter aquele amadurecimento e resiliência suficiente para saber que nós estamos vivendo em espírito, com uma força sobrenatural acima das forças humanas de qualquer ser humano normal. E que é por isso que nós vamos superar coisas insuperáveis. Certo? Seja o que for, perseguição, dor, qualquer tipo de dificuldade, nós vamos superar. Porque o Senhor está conosco. Porque o poder de Deus está conosco. E aí é onde vai se manifestar milagres e maravilhas e coisas sobrenaturais para o nosso suprimento de fé, para o nosso suprimento material e para chegar ao porto desejado da salvação. Né? Como eu já disse, a esperança que nós temos é de sermos transformados com o corpo que Jesus teve na ressurreição. O corpo glorificado da ressurreição de Jesus. Até lá, nós vamos passar por um processo intermediário que é um corpo transformado, não glorificado, que é o corpo de Adão. Aquele corpo original antes dele comer do fruto do bem e do mal. Então, ali naquele corpo, na transformação, todas as doenças já vão ser removidas. E depois nós vamos chegar ao corpo glorificado. Quer dizer, que nós voltamos para o Éden e depois voltamos para a presença de Deus. Isso é noiva, isso é igreja. Tá? Então, a experiência que eu tive esses dias, né, que foi com que começou na quinta-feira, na última aula, depois a batalha foi intensa, mas o conteúdo da revelação que eu estou tentando exprimir agora, procurando todo tipo de palavra, todo tipo de forma de explicação para colocar o conteúdo na consciência e no coração de vocês de que algo maravilhoso está acontecendo conosco. Que a nossa participação nisso é a rendição, a fé e a comunhão uns com os outros e com Deus, através desses caminhos de graça que Deus está nos dando, que é a oração diária, que é a meditação da palavra, a leitura da palavra, o jejum e os encontros. Esses encontros, eles só não são mais calorosos e fervorosos de poder, já estamos no nível de poder, porque nós não estamos ao vivo, numa mesma casa, no mesmo templo, numa mesma igreja. Já como os meios eletrônicos são aqueles meios que não transmitem essa porção espiritual, a gente já consegue sentir até por meios eletrônicos, né, de imagem, de som, como a gente transmite, a mudança da unção de cada um. Tá bom? Pode falar. Desculpa interromper, só para eu não perder aqui o fio da meada do que o senhor está falando. Pode falar. Pode interromper. Então, da mesma forma que a gente está aqui e a gente intercede por uma pessoa que está lá no Japão, na África. Olha, um exemplo é o nosso irmão Moisés, que ele precisava de um aparelho telefônico para receber as orações. Todos nós oramos. E Deus proveu. Assim também é a unção. Não é como o pastor Lucas falou, de repente não é a mesma coisa do que a gente está um do lado do outro, colocar a mão ali e o morto levantar. Não sei. Vai muito da fé da pessoa. Mas, mesmo a gente estando cada um numa localização, a unção do Espírito, ela é tão impactante que ela alcança as vidas. Amém. Amém. Então, irmãos, quando a noiva
se configurar como o corpo de Cristo, nós vamos ter, no lugar de um Google Meet, certo? Um Jesus Meet, que é uma conexão do Espírito, de todos nós vamos estar conectados como se fôssemos um só em Cristo. E isso um pouquinho antes do arrebatamento. À medida que o processo vai se tornando mais refinado, intenso, nós vamos ganhar essa estrutura espiritual de sermos um só, como a gente está por meios eletrônicos, buscando essa comunhão num único espaço, numa única reunião chamada Google Meet. Nós vamos estar com o nosso Jesus Meet, Espírito Santo Meet. A Meet quer dizer encontro, reunião espiritual, porque o corpo de Cristo está sendo formado. Para vocês terem uma ideia, Salomão, ao construir o templo, todas as partes foram todas projetadas, cortadas, laminadas, fora da cidade. E depois, parece que foi num único dia, eu não sei como, mas eu não me lembro desse detalhe, todas as partes foram juntas e formou o templo de Jerusalém. Então, espiritualmente, isso quer dizer que Deus também vai fazer algo assim. Vai formar o seu povo num único dia. A sua noiva vai aglutinar, formando um corpo, num único dia, Jesus como cabeça, num único dia. Entende? Isso é muito poderoso, gente. A gente não faz ideia do quão glorioso isso é. A gente nunca mais vai se sentir isolado, separado, excluído, órfão, ou qualquer outro tipo de sentimento. E o amor será uma coisa indescritível. Indescritível. Não vai haver palavras suficientes para descrever essa união com o Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá. Então vamos marchar nesse processo, gente, porque embora não seja fácil, embora chega a doer, a nossa carne se recusa. Lembre-se que a nossa carne não quer nada com Deus, não esqueça disso. Por isso que ela tem uma cruz para ela, mas o nosso espírito deseja essa transformação, assim como a borboleta, que antes é lagarta, né? Como lagarta deseja se tornar borboleta. Amém? Então vamos lá. O juízo, hoje são os dois últimos assuntos que nós vamos ter. O próximo tema já está mais ou menos sendo delineado. A irmã Dulcineia pediu para mim, e o Senhor já está colocando no meu coração sobre estudar o Espírito Santo de uma forma muito diferente do que tudo que vocês já viram até hoje. E depois nós vamos estudar sobre defesa espiritual, como nos defender das batalhas espirituais. A gente está tendo notícias de que o mundo espiritual está migrando para dentro do mundo material, está havendo uma fusão de dimensões, pessoas estão vendo criaturas que nunca viram, né? Eu sei que existe vídeo sensacionalista, vídeo querendo likes, mas existem experiências aterradoras, né? Então, e experiências poderosas, né, vamos falar assim, do lado de Deus e do lado do inimigo. Nós não temos mais um mundo como era antes, há 100, 200 anos atrás, onde seres humanos viviam suas vidas normais. Nós temos agora um mundo que, além das ameaças que estão ao nosso redor, de tudo que a natureza mostra, de tudo que a geopolítica coloca aí de guerras e conflitos, nós temos um mundo espiritual também sendo revelado. Tá bom? Então, a aula de hoje é sobre o juízo. E o juízo é a revelação de todas as coisas. O juízo não é somente aqui a designação de que um vai para um lado, o outro vai para o outro. Antes disso, é a revelação do que está oculto e escondido. Então, por isso que o título do capítulo é o seguinte, introduzindo já foi feita a introdução, o juízo, o oculto revelado. A verdade que não pode mais ser ocultada. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e a tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Amém?
Então, irmãos, tem um versículo que diz assim, que as coisas encobertas são para Deus, as reveladas são para nós. Mas como tem esse outro versículo, que diz que não há nada encoberto que não haja ser descoberto, e eu entendo que o primeiro versículo, de que as coisas ocultas são para Deus, reveladas são para nós, como meros seres humanos. Mas como participantes do corpo de Cristo, dependendo do grau de unção e de comunhão com Deus, muita coisa misteriosa e alta, de grande profundidade, é revelada. Embora não seja tudo para todos, e nem tudo para um só, mas à medida que a gente mergulha na comunhão com Deus, a gente vai ganhando conhecimento que outras pessoas às vezes não alcançam. Tá? Isso faz parte da glória que cada um vai alcançando pela sua rendição a Deus e pela sua obediência, pelos seus frutos. Amém? Então, se a noiva revela a união final, o juízo revela tudo o que não pode permanecer nessa união. Então, nós temos aí a purificação. O juízo não é o oposto do amor. Ele é a sua consequência inevitável, porque onde há amor verdadeiro, tudo o que nega esse amor precisa ser exposto. Então, irmãos, não é hora de se esconder diante de Deus. Não é hora de esconder nada no nosso coração diante de Deus, porque o preço vai ser muito mais caro. É hora de nós nos apresentarmos a Deus, por mais difícil de encarar que seja a nossa condição, por mais, vamos dizer assim, contraditória de nós mesmos, como eu mesmo tenho passado contradições incríveis, quase que intoleráveis, insuportáveis, eu estou ainda confiante, e vou continuar confiante de que o Senhor está purificando o meu coração. Não é a dor, não é a oposição maligna que vai me impedir de estar sendo exposto à luz de Deus no mais profundo do meu coração, para que eu esteja realmente tratado para ser como Jesus, para ser transformado. Ora, se eu não consigo fazer nada por esforço meu, e eu alcanço por rendição, então, obviamente, eu tenho mais que me render. E quanto mais eu me rendo, mais me exponho à luz de Deus, mais eu sou purificado. E quanto mais eu me rendo e mais me exponho à luz de Deus e sou purificado, mais o processo se torna difícil. E mais eu clamo, e mais eu suplico, e mais eu me rendo, para que a minha forma de pensar mude, a minha forma de sentir mude, a minha forma de agir mude. Então, tem uma oração que diz assim: Senhor Jesus, pensa em mim, sente em mim e viva em mim. Amém? Então, o juízo não é, em sua essência, uma punição. É revelação, é o momento em que tudo está oculto e se torna visível. Tudo que é falso perde a sua máscara, e tudo que é verdadeiro se manifesta plenamente. O juízo é a verdade sem filtros. Irmãos, esse juízo que está sobre a terra, ele só vai ser uma punição para aqueles casos em que pessoas que não têm mais jeito, pecaram contra o Espírito Santo. Só para isso. Toda e qualquer pessoa, pelo que Deus me mostrou, até o ímpio, aquela pessoa dura de coração, rígida, incrédula, que tiver uma porcentagem de humanidade nela, que leve ela ao arrependimento, ao reconhecimento de que ela não é nada, de que ela precisa de um Salvador, ele vai ser quebrantado para o arrependimento. Basta que haja uma abertura para Deus. Que a própria pessoa perceba isso e se coloque, que foi assim como eu consegui sair do lugar espiritual que eu estava. Naquela quinta-feira, que eu deixei aqui, eu falei uma frase assim: o ego não suporta a idade. O ego
o ego se dissolve na eternidade. E quando foi de noite, eu fui levado num lugar totalmente de trevas, em que só existia eu, nem a presença de Deus, nada. Era eu em absoluto ali. Só que eu não podia me declarar como um Deus, porque eu sei que Deus é Deus. E que eu não existo por mim mesmo. Então eu fiquei ali, naqueles tempo, que eu não sei quantas horas durou, porque começou quase que meia-noite, até que horas da manhã foi, aquele estado espiritual de solidão absoluta, de exposição absoluta. Eu sabia que eu tinha que manter minha fé em Jesus, e que eu não podia retomar o meu eu, porque se eu retomasse o meu eu estava dando sim ao pecado, sim à minha carne, sim ao velho homem, sim à serpente, sim àquilo que Adão comeu lá no fruto do bem e do mal. Então, se nos 3 dias de escuridão você estiver exposto da mesma forma como eu fui exposto, renuncie a si mesmo e clame ao Senhor, se você conseguir clamar. Porque nem pensar eu não conseguia pensar e nem sentir eu não conseguia sentir, mas eu podia falar a palavra, recitar versículos. Então, se você passar por esse momento extremo de exposição completa diante de Deus, né, porque parece uma escuridão absoluta, você se sente sozinho, e você só depende de Deus, ali não tem ninguém para te socorrer naquele estado espiritual que você se encontra, você tem que usar a fé na palavra de Deus como substância que te dá vida, e não apenas como leitura de um versículo que você guarda apenas na mente, mas algo que você vive, entroniza no coração. Amém? Olhar que revela. No Apocalipse, o juiz é descrito com linguagem, com imagens intensas, livros sendo abertos, obras sendo avaliadas, intenções sendo reveladas. Mas esses livros não são apenas registros externos, são a própria realidade daquilo que cada ser se tornou. Então, cada um de nós estamos sendo julgados por aquilo que nós nos tornamos durante essa vida. Então, é por isso que o Senhor ensinou o caminho, a verdade e a vida nele, né? Eu sou o caminho, como ele disse, a verdade e a vida, para que nós nos tornemos como ele. Porque para ser aprovado diante de Deus como um ser digno da eternidade, tem que ser como Jesus. Qualquer outro ser humano que você encontra por aí, se arrogando, se achando isso, se achando aquilo, matando, oprimindo, humilhando, não é digno diante de Deus da eternidade. Porque está baseado no pecado, está baseado no ego, está baseado na serpente. Somente aqueles que estão fundamentados em Cristo, que renunciam a si mesmo, mesmo com toda a luta e toda a dor, mas pela fé e pelo amor por aquilo que Jesus fez na cruz, é que se tornam dignos de estar diante de Deus. Porque Deus, diante de Deus, todo outro, qualquer ser, se extingue. É lançado nas trevas. Então, isso aqui não é para amedrontar, é para dizer assim, eu tenho uma vocação porque Jesus me escolheu, Jesus me amou e me fez conhecedor do Evangelho. Isto te basta, isto é suficiente, isso é a tua eleição. Se você não tivesse crido em Jesus, não tivesse correspondido à fé, não tivesse recebido o dom do Espírito, você não estaria aqui. Você estaria em outro lugar agora, como está o mundo hoje. Então é porque você creu, os seus pecados foram perdoados, você se arrependeu deles, e Deus te deu o direito a essa vida eterna. Então, um dever de casa para vocês é ler o primeiro capítulo de João, do Evangelho de João, que vai realmente falar isso que eu estou falando com as próprias palavras do Evangelho. Então, irmãos, nós temos um julgamento ontológico. O que é ontológico? Ontológico é aquilo que diz respeito aos seres criados por Deus. Não é apenas um julgamento
de obras, de palavras, de fatos ou de feitos. É um julgamento de consciência, certo? Então, a pergunta não é apenas o que você fez, é o que você é e no que você está se tornando. Porque ainda nós não somos. A carta de João fala, eu não sei se é João, mas eu sei que João e Paulo falam quase a mesma coisa, não sabemos o que havemos de ser, mas seremos semelhantes a ele, assim como ele é, o veremos. Essa é a nossa transformação. Em outra palavra, diz assim: quando eu era menino, discorria como menino, falava como menino, pensava como menino. Agora que sou adulto, né, me tornei como um homem, deixei as coisas de menino. Por ora, vemos por um espelho. E naquele tempo o espelho não era tão nítido como hoje, não, viu, tá? Era um metal polido só. Mas um dia o veremos face a face, e assim como ele é, assim o veremos. Então tem esses dois versículos, um em Coríntios e outro em João, que trata exatamente daquilo que nós estamos nos tornando em Cristo para Deus. Para que diante de Deus, o Pai, não sejamos reprovados. E sejamos aceitos como benditos e possamos ouvir aquela palavra que diz assim: vinde benditos de meu Pai, para o reino que para vós foi preparado antes da fundação do mundo. Essa é a nossa vocação. Amém? Porque ao longo da história, escolhas moldaram a identidade nossa. Decisões formaram a nossa natureza. E motivações construíram o nosso ser. Então, o juízo que está no mundo vai revelar o resultado disso, do que você construiu durante a sua vida, do que você está se tornando como filho de Deus. Então, o verdadeiro filho de Deus tem que ser a imagem do primogênito, que é Jesus. Amém? Isso não é por força de braço, é por rendição do coração. Ninguém aqui saiu de um estado perfeito. Todos nós somos pecadores, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Mas o poder de Deus em nós é eficaz o suficiente para que, uma vez crendo no Evangelho, crendo em Jesus, perdoados os nossos pecados, somos livres de toda culpa, de todo medo, e o processo de purificação e transformação nos leva a sermos como Jesus. Amém? Então, no fundo, há um critério, um único critério: alinhamento com o amor de Deus. Alinhamento com o amor de Deus significa que você ama e procura amar como Jesus ama, mesmo no meio de todas as dores e dificuldades. Não é quantidade de obras. Não é que você evangelizou que 5.000 e o outro evangelizou só 500 e o outro evangelizou só 5. Não é aparência religiosa, não é posição na igreja e nem é conhecimento bíblico. É dependência, né? Ou você é dependente por amor a Deus e você vai encontrar a verdade, ou você vai dar lugar à sua autonomia e vai ter o ego, e a herança é a própria ilusão da carne. Ora, isso é até lógico. Se nós temos um único Deus que criou os céus e a terra, tudo que existe vem dele. E se você se dissocia desse único Deus para se sustentar a si mesmo, na eternidade, você vai viver pelo seu ego. E, portanto, você não cria nenhuma realidade. Porque nada que você pense passa a existir. Nada que você imagina determina a realidade. Você passa a viver numa ilusão, numa imaginação. Mas com a consciência de Deus em você, no seu coração, e a comunhão com Cristo, pelo Espírito Santo, vai levar você para a existência real, para a verdade, e não para a ilusão. Amém? Aqui estamos no ponto essencial. O juízo não ignora o Cordeiro, ele passa pelo Cordeiro. Sem o sacrifício de Jesus, todos seriam expostos sem redenção. Todos seriam confrontados às trevas terríveis que eu passei, sem saída. Simplesmente nós sucumbiríamos.
completamente, como Satanás sucumbiu, como os anjos caídos sucumbiram, porque saíram de Deus, quiseram pagar a própria conta da sua própria existência, e por serem seres de luz, não geraram luz para si mesmos, não podiam gerar, porque toda a luz vem de Deus, se tornaram em seres de trevas e passaram a habitar nas trevas. Então, o ego de Satanás, o orgulho de Satanás, uma vez expulso do céu, junto com os anjos caídos, não subsistiu e se tornaram nos seres treventos, que eles são. E todo espírito trevento está nessa condição. Então, nós buscamos a luz, porque a luz já nos foi oferecida e a luz já está conosco, que é Jesus. E ele nos tornou luz para sermos luz no mundo. Vós sois luz do mundo e o sal da terra. Então, é por isso que, estando na luz, somos transformados de luz em luz, de fé em fé e de glória em glória, para sermos semelhantes a ele. Então, a nossa jornada, ela pode ter começado aqui na terra, mas ela não termina aqui. Amém? No Cordeiro, a cobertura, a transformação e a reconciliação. A justiça própria, que é essa que o mundo carrega, que é essa que os egoístas carregam, que é essa que os religiosos carregam, é um dos maiores enganos a serem revelados no juízo. E este, a confiança em si mesmo. Um homem cheio de moral, cheio de regras, mas sem amor. Uma religião cheia de ativismos, mas sem entrega, sem renúncia de si mesmo. Obras, muitas obras pode ser, mas sem a transformação do coração. Tudo isso parece sólido, até que seja exposto. A experiência do juízo. O juízo não é apenas um evento, ele é vivido internamente. Nós já estamos vivendo o juízo, nós já estamos vivendo o apocalipse, nós já estamos vivendo o arrebatamento, nós já estamos vivendo a transformação. Desde o dia que Deus decretou que já estávamos entrando no processo do fim e que a noiva deveria se preparar para encontrar com o noivo, que tudo deveria ser colocado em ordem em nossos corações, como em 2017 eu recebi a palavra: põe a tua casa em ordem. Então, esse processo começou. Não sei em que tempo, em que ano começou para vocês. Para mim foi em 2017. Na verdade, eu quis entender que era depois do ano 2000. 2001, quando deu aquela Torre Gêmeas lá, aconteceu aquele evento. Para a Erin, começou em 2004. Ela teve a primeira EQM dela. Depois ela teve uma segunda EQM em 2008. Em 2012, ela começou a ter sonhos e arrebatamentos. Então, houve lá uma mudança também na humanidade em 2012, uma mudança espiritual, apesar que foi anunciado aí com um ar meio místico, né? Mas houve. Então, várias pessoas já estão nesse processo de preparação da noiva há tempos. E para alguns... Para mim começou em 2016. 16? Opa, um ano antes que eu. Então, veja só, queridos. Esse processo começou para cada um em um tempo. Então, para quem já está há mais tempo, essa pessoa está cansada. E o milênio vai ser o tempo do descanso. Agora, por que que nós estamos aqui numa tolerância, né, estendida ao infinito? Por amor às almas, porque tem aqueles que estão na última hora, que não despertaram. Então, quando o Senhor Jesus diz paciência, paciência, mas Senhor, já faz tanto tempo que o Senhor falou que vinha, nós estamos no processo há 14 anos, há outros há 21 anos, outros há 7 anos, sei lá. Não, porque ainda tem a última alma a ser convertida, a ser salva. Né? Até a hora do arrebatamento, e depois a noiva vem catar os respingos de Ruth. Amém? A verdade confronta, a consciência desperta, a realidade se impõe. Para alguns isso é libertação, né? Para nós vai ser libertação. Para outros vai ser o colapso. Que é quando o ego estiver diante de todas as trevas, nos 3 dias de escuridão, as pessoas vão colapsar. Então a palavra de Deus fala que os justos resplandecerão e o rosto dos ímpios escurecerá.
Depois dos 3 dias de escuridão, você vai olhar para as pessoas, você vai ver gente obscurecida, com um olhar trevoso, um rosto trevoso, e outros com um rosto brilhante. Uma separação. O joio, né, o trigo do joio. Nós não vamos fazer essa separação, nós não podemos fazer essa separação, e nem podemos adiantar qualquer resultado sobre qualquer um de nós. Podemos dizer quem é joio, quem é trigo, até que tudo se revele. Amém? Então o Senhor Jesus falou assim: construa a sua casa na rocha, porque vai vir o vento, a tempestade, terremoto, furacão e tudo, e o que tiver na rocha, que é Jesus, vai permanecer, e o que não tiver, vai se dissolver. E grande será a sua queda. Então é esse o colapso que está sendo falado aí. Tá bom? Bom, depois de tudo isso, quando Jesus voltar, né? Depois de toda a manifestação da noiva, depois do arrebatamento, vai ter um período de trevas aqui, que é o governo do anticristo, onde tem ainda os respingos de Ruth para ser colhidos, né? Eu vou fechar a câmera porque a transmissão ao vivo e vídeo deixa a coisa mais difícil para mim, a internet está querendo dar problema. Então, depois de tudo isso, irmãos, o inimigo, quando a noiva for transformada e for arrebatada, o inimigo vai fazer o revanche. Quando o Espírito Santo for derramado sobre a terra, né, as águas vão levar os ímpios, a sujeira, a noiva vai ficar purificada, certo? E aí, os homens vão se esconder nas rochas, nas cavernas, nos seus bunkers, e a glória do Senhor será manifestada na terra, porém ainda haverá um revanche, depois do arrebatamento. Como já foi falado aqui, do mesmo jeito que aconteceu com Jesus, acontece com a noiva. Depois da ressurreição, ficou 40 dias aparecendo. Então os mortos vão ressuscitar e não vão subir exatamente na mesma hora, vão ficar 40 dias aparecendo, dando testemunho. O evangelho será pregado em toda a nação, tribo, língua, por meio dos 144 mil, dos ressuscitados, da noiva, e aí ocorre um arrebatamento. E depois disso, tem um revanche do inimigo, que é uma batalha do Armagedon. Aí na batalha do Armagedon, Jesus volta para salvar Israel, né, da mão do anticristo, e desfazer o ímpio com o soco da sua boca. Aí começa o milênio. A besta e o falso profeta é aprisionado, lançado no lago de fogo, começa o milênio. Vai ter um juízo, que é o tribunal de Cristo, logo em seguida, começa o milênio. Aí no milênio, algumas pessoas que sobreviveram a esse processo terão a chance de viver no reino com Jesus sendo o rei sobre a terra, né? Segundo o que está escrito, parece que Jesus reina desde o céu e Davi reina sobre a terra. Literalmente eu não sei, mas Jesus já é o reinado de Davi. E Jerusalém se torna a capital do mundo. E no milênio todo mundo precisa ir lá adorar o rei. E as nações, está escrito em Zacarias, e as nações que não forem, não virá chuva sobre elas. Certo? Então durante o milênio, todos os povos viverão as festas de Deus para lembrar do que foi feito, das obras que Deus fez desde o princípio, e para se preparar para o trono branco. E aí as nações que se rebelarem, na última batalha do Gog e Magog, quando Satanás for solto depois de 1000 anos, aí já não tem mais chance. Porque aí, além de viverem com Cristo, sob o governo de Cristo, mesmo que elas se sintam obrigadas, mas vão precisar morrer para si mesmo, da mesma forma que nós morremos, para receber a transformação. E se for atrás de Satanás, nessa rebeldia final, vão ser consumidos diretamente pelo fogo. Porque aí é Jesus reinando, aí já não tem mais processos intermediários. Entendeu? Aí depois dos 1000 anos, é o grande trono branco. Depois que Satanás for queimado, jogado
no lago de fogo junto com a besta e o falso profeta, que já estarão lá. Durante o milênio, eles já estarão no lago de fogo. Aí vem o juízo do grande trono branco, onde tudo que é perverso é jogado no lago de fogo. E quem não for achado no livro da vida, no grande trono branco, também é jogado lá. Porque tem 2 livros. O livro do Cordeiro, no qual nós estamos escritos, e o livro da vida. Ah, não é o mesmo livro. E aí é que a gente sabe que no juízo do trono branco ainda tem coisas a serem reveladas e o destino a ser determinado. Então, esse juízo do grande trono branco simboliza a pureza absoluta, a justiça perfeita e a verdade incontestável. Diante dele não há defesa, não há argumento, não há ilusão. O telão da realidade, né? O telão da realidade, gravado todas as obras de tudo que foi praticado, né? Vai aparecer. De todas as vidas, de todos os povos. Destino dos alinhados. Para aqueles alinhados ao amor, o juízo não é ameaça. É a confirmação da transformação, da verdade vivida e da união com Deus. É o momento em que o invisível se torna eterno. O destino do ego. Para o ego não transformado, o juízo é inevitável ruptura, porque o ego não pode coexistir com o amor perfeito. Não por rejeição arbitrária, não é Deus que rejeita o ego. É o próprio ego que não tem compatibilidade de existir diante de Deus e do amor. Justiça e misericórdia. No juízo, justiça e misericórdia não se opõem, eles se encontram. A verdade é plenamente revelada, o amor é plenamente honrado, nada é ignorado, nada é distorcido, nada é mal interpretado. O juízo não é o fim da história, é o fim da ilusão criada por Satanás, pelos seus anjos caídos e pelos homens. Ele não vai criar a realidade, ele vai revelar a realidade. Aquilo que estava oculto e escondido. E ao revelar, estabelece algo definitivo. O que pertence ao amor permanece. O que nasce do ego será desfeito. Então vamos ao próximo capítulo. Se o juízo revela tudo, o que vem depois? A história termina? Não. Algo novo começa. Após a revelação total, surge a restauração total. No próximo capítulo entraremos no destino final da criação. Novo céu e nova terra. E você verá que o fim não é um encerramento. É um novo começo, sem conflito, sem ruptura e sem separação de Deus. Amém? Então essa é a primeira parte da aula. Se alguém quiser fazer um comentário, nós vamos para o último capítulo. E aí eu vou fazer um resumão final de tudo que foi feito e de toda essa perspectiva bíblica que nós começamos lá do Gênesis e estamos terminando em Apocalipse numa visão atualizada, né, vamos dizer assim, de uma estrutura mais nítida, né, da palavra de Deus. Amém? Alguém quer comentar antes da gente entrar no final? São 9 horas. Então a gente vai para a segunda parte. Nenhum comentário, então? Eu sei que foi pesado. Eu só vou comentar depois que a gente tiver em off, tá? Tá bom, meu amor. Tá, tudo bem, tá tranquilo. Não passo nem ninguém, mas eu sei que foi pesado, a irmã não gostou, ficou dando o seu joinha aí. Fala, João Batista. Primeiro lugar, primeira pergunta, todo mundo entendeu o que foi falado? Foi muito profundo. Entendi. Muito duro, para a carne é duro, para o espírito é uma glória. E também muito definitivo, muito de cortar o queijo no meio e separar, né, a carne do espírito. Foi uma espada contundente. Quem pegou aqui desde o começo, a irmã Odete e os outros irmãos chegaram um pouquinho depois. A irmã do Siné já chegou um pouquinho depois, mas foi falado outras coisas antes. Depois vocês assistem no vídeo lá do... Então vamos lá, irmãos. Novo céus, nova terra. Esse é o tão esperado milênio, que depois de tudo que acontecer,
será o nosso descanso e o nosso convívio com Jesus. Amém? Então, veja só, nós temos um período de milênio de descanso antes desse novo céu e nova terra. Já agora, durante esse período dos últimos 7 anos da Terra, a configuração estelar, alinhamentos de planetas, a configuração da atmosfera, a própria geografia da Terra, a divisão dos continentes vai mudar. Eu até brinquei e falei que eu vou para Jerusalém a pé. Porque se você montar a Pangeia, Jerusalém está bem pertinho do Nordeste. As costas dos mares, né, se juntam, como se fosse um quebra-cabeça. Então, na Pangeia, então, a geografia do planeta vai mudar, tá bom? Até ilhas vão aparecer do dia para a noite, e continentes vão sumir também. Tá? Bom, depois, novo céu, nova terra, depois no milênio. Então, eu vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21, 1. O que o mar está jogando de criatura estranha para fora, está aparecendo sereia, está aparecendo tritão, está aparecendo todo tipo de bicho que está lá embaixo. De vez em quando aparece um vídeo bem esquisito aí no YouTube. Tá bom? Então tem criaturas aí vindo à tona. Se o juízo revelou tudo, agora nada mais precisa ser oculto. Se a Babilônia caiu e a noiva foi preparada, então a criação está pronta. Não para voltar ao início, mas para entrar em algo totalmente novo. O que significa novo? No Apocalipse ouvimos, eis que faço nova todas as coisas. Esse novo não significa apenas uma substituição. Significa uma transformação plena da realidade. Não é o fim do mundo, é o fim da corrupção do mundo. Uma criação sem ruptura. No novo céus e na nova terra não há separação entre Deus e a criação. Não há conflito entre a vontade e a verdade. Não há distinção entre amor e ação. Tudo está alinhado. Hoje em dia, a nossa vontade não corresponde à vontade de Deus. A verdade, né, no caso. Então, não vai ser mais assim. A presença de Deus. Deus estará no centro de tudo. Ele habitará plenamente com a sua criação. Não mais de forma parcial, mas não mais mediada, não mais distante. A promessa se cumpre. Ele será o seu povo e ele será o seu Deus. A noiva consumada. A noiva agora não está mais em preparação, ela já estará completa, plenamente alinhada, plenamente consciente, plenamente unida. Seu relacionamento agora é perfeito. Aí vai ter o retorno das árvores, algo extraordinário aparece, aquilo que estava no início retorna lá no fim. A árvore da vida volta a ser acessível, e agora sem proibição nenhuma, né, porque foi proibido comer depois que comeu do fruto do bem e do mal, mas ela não era proibida comer antes, só que foi pegado primeiro uma árvore e depois não pôde pegar outra. Não mais guardada, não mais restringida, porque agora há maturidade para viver dela. Né? A transformação da existência. A realidade não é apenas restaurada, ela é elevada. O corpo não estará mais sujeito à morte, a mente não está mais presa ao erro, e o ser não estará mais inclinado ao ego. A existência se torna plena. Fim da morte e da dor. No Apocalipse está escrito, não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Isso não é apenas consolo, é uma consequência lógica. Porque tudo que gerava dor foi removido na raiz. Uma nova estrutura cósmica. A realidade agora opera em outro princípio, não mais sobrevivência, competição e medo, mas comunhão, abundância e paz. O universo deixa de ser um campo de conflito, e se torna um campo de expressão do amor de Deus. O papel das árvores. Agora, entendemos o propósito total. A árvore da vida, fonte do amor, base da existência, comunhão contínua com Deus. A árvore do bem e do mal, agora redimida em sua função, usada como maturidade, alinhada ao amor. O que antes gerou a queda, agora participa da harmonia. Consciência plena. A humanidade não perde a consciência, ela expande, entende o bem e o mal, reconhece a história, vive em verdade, mas agora sem inclinação ao erro.
Então, na verdade, aqui pela pesquisa que foi feita, colocou aqui a árvore do bem e do mal, mas a árvore do bem e do mal, ela é superada, tá? Ela não aparece no Apocalipse, apenas ela é superada. A unidade sem perda de identidade. Algo profundo acontece. Todos são um, mas cada um permanece único. É aquilo que eu falei, nós vamos ter uma comunhão perfeita sem perder a identidade. A unidade não apaga a individualidade, ela a completa. E aí a eternidade começa. Não é mais o fim da história, porque agora não há mais ruptura a ser resolvida. A eternidade não é a estagnação. É a expansão contínua do amor, da verdade e da vida. Agora vamos para o fim. Tudo que começou no Éden, passou pela cruz, atravessou a história, foi purificado no juízo e agora se cumpre plenamente. Deus não perdeu sua criação, ele conduziu à maturidade. O homem não foi apenas salvo, ele foi transformado. O universo não foi descartado por causa do pecado, ele foi restaurado. E no fim, não há apenas entendimento, há reconhecimento, há profundidade, há maturidade. O leitor agora não apenas... aqui foi escrito como se fosse um livro, então seria uma conclusão, né? O leitor agora apenas não compreende, não apenas compreende, ele percebe, né? Depois de toda essa revelação que foi dada aqui durante esse curso, ele vê, ele reconhece, e dentro do seu ser surge algo que não é apenas uma palavra, é uma revelação. Yahweh, o nome, não é apenas pronunciado, ele é vivido. Se você chegou até aqui, então percebeu, a guerra não era apenas externa, Babilônia não era apenas um sistema, a noiva não era apenas um símbolo, tudo sempre foi o que habita no centro do ser. E agora, viver na árvore da vida ou tentar recriar um mundo a partir de si mesmo, a escolha sempre esteve diante de nós. Agora está claro. Fim, o começo e o fim se tornaram claros para cada um de nós. Amém? Amém. Se alguém não entendeu alguma parte... eu sei que tem pregadores que repetem, né, para poder a pessoa guardar as frases, eu vou direto, né, eu não repito, mas essa aula, ela não pode ser tão longa, né, com o conteúdo que ela tem, que aí nós levaríamos um ano, mas vai estar o vídeo lá, qualquer parte que você não entendeu, você volta, pega pelo tema da aula, ora, medita, lê a palavra, assiste de novo, pergunta para o Senhor, tá? E nós vamos estar sempre aqui nas lives para tirar qualquer dúvida, e a partir de agora também. Amém? Posso fazer pergunta? Com certeza, meu amor. Eu sou a primeira, eu fiquei curiosa aí. O negócio foi tão profundo nessa segunda aí. Eu vou perguntar da segunda. Eu achei muito profundo, muito interessante. Você falou de temas que eu nunca vi ninguém falando. Então, foi coisas bem profundas. Nunca vi alguém falando sobre isso aí que você falou hoje. Você falou da árvore da vida que vai estar no milênio, que as pessoas vão ter acesso. Isso. Falou de várias coisas, assim, do milênio, né? Falou essa parte que está nas escrituras, que a gente, que é a parte que todo mundo vai adorar, o rei, a nação que não for adorar, isso aí tudo bem, mas assim, é uma boa que você fez uma introdução dentro dessa mensagem, mas aí, por fim, tem coisas aí que você falou que eu nunca vi falar. Então, eu tenho muita dúvida, assim, não é dúvida, é curiosidade, profundidade. Quer dizer, isso que você expôs, eu consegui entender, mas eu queria saber mais sobre isso aí, que eu acho que é mais profundo, mais extenso.
Sabe quando você diz uma coisa que você tem entendimento que aquilo ali é mais profundo, você está tipo dando uma pincelada por cima? Eu sei que você está dando uma pincelada assim por cima. Eu sei que tem coisas profundas aí e você está só dando uma pincelada. Eu queria só que você me explicasse um pouquinho mais sobre essa parte da árvore da vida, assim, como que é, assim, que é bem interessante também. Amém. Então vamos lá. Então, a árvore da vida, o que que é? A árvore da vida é a própria vida de Deus que foi colocada numa árvore para que você se alimentasse desse fruto e se tornasse como Deus, vamos dizer assim, mas não pelos meios que Satanás quis colocar para Eva. Porque você se torna um com Deus e não um Deus. Um Deus é uma pessoa separada, egoísta. Um com Deus é uma pessoa em comunhão com Deus. Então, enquanto a árvore do bem e do mal, por causa de Satanás, prometia para o homem ser um Deus, a árvore da vida promete para o homem ser um com Deus. E quem é esse um com Deus? Né? É Jesus, que se tornou homem. Quando ele se torna homem, ele vem aqui nos capturar pela fé e pelo amor, para levar nós como herança. Então, como a nossa alma servirá remédio, isso? Porque vai ter gente ainda pecando, né, no milênio, então vai curar ali as árvores da vida. Isso. Então, veja só, mas eu estou falando da perspectiva dos salvos, não da perspectiva dos que vão ficar. Porque, gente, no milênio vai ter duas categorias de seres humanos: os transformados e glorificados. Tá. Entendi. E os transformados e glorificados e os humanos normais que vão passar para o milênio. É isso. Está escrito lá em Apocalipse. Uma das cartas diz que comerá do fruto da árvore da vida. Então, veja só. Porque enquanto tem pecado, não pode comer do fruto. Tá? Enquanto tem pecado. Por isso que é só as folhas para as nações que não foram transformadas. Então, vamos falar do ponto de vista da igreja, do ponto de vista da noiva, não do ponto de vista dos que vão permanecer. Aí eu vou terminar a explicação e eu vou passar a palavra para o pastor Jones, pastor Aníbal, que levantou a mão. Então, veja lá. Deus, ele não é egoísta, ele nos oferece a sua própria vida, mas para manter a coesão do céu, a comunhão com ele. Satanás, ele, pela árvore do bem e do mal, ofereceu uma vida insustentável, que é no ego. Então, essa vida separada da luz de Deus se apaga, se torna trevas. E a pessoa se torna um Deus para si mesmo. E nem para o ambiente ela se torna um Deus. Porque sendo um monte de deuses, todo mundo entra em conflito, que é o caos. Mas você sendo um com Deus, pela árvore da vida, que é Jesus, você entra em coesão, em união. Então, não tem mais desordem. Né? E outra coisa, uma coisa que é importante falar. O nosso conteúdo espiritual, ele não emergiu, ele não veio de dentro para fora ainda. Ele está lá no espírito. À medida que nós estamos buscando a nossa santificação e a nossa comunhão, o espírito vai emanando para dentro da nossa alma a presença de Deus. A presença de Deus, uma vez que nós cremos em Jesus, ela vem do espírito, porque o espírito já se uniu com o Espírito Santo, para a alma. Aí na alma atinge a mente e atinge o coração. E por último é o corpo. Então, comer da árvore da vida cria esse processo de transformação, purificação e redenção. Redenção é quando o corpo é levado ao céu, certo? Como anjo, como o corpo de Jesus. Então, esse é o resultado da árvore da vida. Esse processo já foi iniciado, porque nós cremos e nós comemos da carne e do sangue de Jesus. Todos os dias, quando nós lemos a palavra, quando nós confessamos o seu nome, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós nos renunciamos a nós mesmos e quando nós
suplicamos a misericórdia e a graça de Deus para superar as nossas dificuldades. Amém? Tem muito mais coisa para falar, teria que ser um outro culto só para falar isso, mas eu acho que para dar aquele empurrãozão, já é o suficiente. Pode continuar. Quem aí levantou a mão? Pastor Nilton, pastor Jones. Amém, glória a Deus. Amém, Né? glória a Deus. Então, né, eu estava pensando, né, olha, o negócio é profundo mesmo, né, amados? Glória a Deus. Olha só, lá em Hebreus, o que está escrito? Que tudo que for abalável será abalado. Só o que é inabalável é que vai subsistir. Meu Deus, né? Então as coisas serão abaladas, as coisas abaláveis serão abaladas, né? Olha só que interessante, né? A Terra, agora, ela está no átrio do templo, né? Aí, quando vier o milênio, Jesus Cristo vai vir como rei, aqui na Terra, né? Aí a Terra vai entrar no santo lugar. Então, como o pastor Lucas, né, como foi colocado na aula, vai haver uma mudança no universo, na estrutura do universo, né? Isso aí vai acontecer. Então, Jesus Cristo no milênio, ele reina materialmente aqui, com corpo físico, tudo, né, visível para todo mundo. Mas depois do milênio, o que acontece? Vem a nova Jerusalém e Deus habitará com os homens. Olha só, né? Então a terra vai entrar no Santo dos Santos. Ei, Rabá, oh, glória a Deus, hein? Então agora nós estamos no átrio, né? O planeta Terra está no átrio. Depois vai passar para o santo do lugar e depois para o santo dos santos. Então Deus habitará aqui. Está escrito em Apocalipse, né? Deus habitará com os homens. Então vai haver uma mudança de estrutura mesmo no universo. Vai se aperfeiçoar. Olha só que coisa, hein? Oh, glória a Deus. Amém, Jesus? Amém, glória a Deus. Pode ir destrinchando aí os temas, que tem muita coisa ainda. Esse estudo aí, pastor Lucas, sim, com nada da minha parte, você vai devagar, porque esse aí eu acho muito profundo. Eu queria, assim, observar mais coisas, que você fala muito assim, por cima. Eu queria mais profundo, assim, mais detalhado. Vamos lá, vamos dar mais profundidade. Sobre a árvore da vida, né? Do conhecimento do bem e do mal. Você não falou dela. Você não falou. Olha assim, vamos lá. O conhecimento do bem e do mal é uma alternativa fora de Deus, tá? Que não se subsiste. O que é não subsiste? É como você querer gerar uma energia, você querer luz, né? Fora da luz, né? Vamos pegar um exemplo aqui. É como um palito de fósforo. Você risca ele, ele vai queimando, enquanto tem o fósforo, ele está aceso. Depois que queimar, apagou. Aí você vai ter... Então nós, na árvore do bem e do mal, somos como um palito de fósforo em chama. Tem aquela chama da vida e vai queimando, depois vira só carvão. Mas a árvore da vida, ela é a luz na luz. É a luz que Deus nos deu, pelo seu Espírito Santo, pela fé e naquilo que cremos, vivendo na luz eterna de Deus, na comunhão. Então, o que é essa luz? Essa luz, ela já está em nós, na nossa consciência e no nosso espírito. Só que por causa da resistência do pecado na nossa alma, ela não brota. Então, a nossa mente, ela fica turva, os nossos pensamentos ainda são turvos,
né? Você sabe o que é turvo, uma água cheia de sujeira, né? A mente fica turva, o coração é turvo. Só que Deus vai purificando a mente e o coração para que esse brilho da luz de Deus, que é o próprio conhecimento de Deus, vá habitando o seu coração, a sua mente, a sua alma, até chegar no corpo. Quando chegar no corpo, nós somos transformados e também glorificados. Então, o que Satanás se utiliza? Satanás, ele não cria nada. Ele nem criou nada. Ele se utiliza dessa árvore do bem e do mal para prometer uma vida que não é eterna. Para se tornar eterna, ele tem que usar o quê? Dos meios da ciência, do computador, né? Imitando a criação de Deus, mas o homem não vai perdendo a sua essência divina, a sua chama de vida, e vai se tornando uma máquina, um robô. Então, à medida que os robôs vão se transformando em seres parecidos com os humanos, na pele, no rosto, mas sem os sentimentos, sem o amor, os humanos vão se tornando como as máquinas, frios, duros, calculistas. Então, essa é a árvore do bem e do mal, que não subsiste na eternidade. Bem? Pode falar. Tem mais coisa ainda para falar, mas pode falar, irmão. Isso, o Senhor deu discernimento, distribuiu o discernimento para nós, né, através do Espírito Santo, e com essa transformação também que o Senhor vai desfazer na nossa vida, vai transformar mais ainda, né, porque aí você vai impor a mão e a pessoa já vai receber a cura, né, pelo Senhor. Então, é mais profundo ainda, né. E até então a gente tem discernimento da palavra, o Senhor está aperfeiçoando, está ensinando o que é certo, o que é errado, está te moldando, né? Está corrigindo o vaso. Quando ele entrar, definitivo, né, com o Senhor, e aí vai ser totalmente mais profundo ainda, porque você vai impor a mão e a pessoa já vai receber a cura. Amém, isso é verdade. A cura, gente, é a cura da carne, a doença da carne é um reflexo do pecado na natureza terrena, na nossa estrutura material. Então, veja só, o pecado ele foi anulado no nosso espírito, mas ainda está na nossa alma, porque nós temos maus pensamentos, maus sentimentos. Então, o pecado já foi anulado lá no espírito, lá no santo dos santos, lá na consciência. Todo mundo já sabe. Só um minutinho, só para não me perder. Então, o pecado, no caso aí, seria os resquícios do bem e do mal, é? Isso, exatamente. É os resquícios da separação de Deus. É o homem tentando existir na eternidade por sua própria conta. Porque o que Satanás prometeu para os anjos que caíram? Né? Vocês também vão ser adorados, então vocês não vão precisar adorar. Então vocês vão subsistir por si mesmos. Né? E nem ele subsiste, e nem os anjos caídos subsistem. Né? Então, o que o homem aqui na Terra, quando ele tem poder, que nem os imperadores romanos faziam, se declaravam deuses. Por quê? Porque os deuses, eles precisam da energia dos seus adoradores. Então, por que um cantor de rock, uma Madonna, vai lá para um show para receber aquele louvor das pessoas? Porque as pessoas transmitem uma energia para elas. Então, as pessoas que adoram o inimigo, elas são sugadas. Tem pessoas que quando tem um encontro com esse terreno... Eu, de novo. Fisicamente ou psicologicamente? Tudo. Fisicamente mesmo. Tem gente que quando a tem... A energia que eles recebem... É tudo, total. Psicológico, total, né? Total. Tem gente que, do mesmo jeito que a pessoa vai num show de rock, num show de balada lá e adora uma Madonna, ele volta para casa todo esgotado, aí ele vai ter que, às vezes, né, para recuperar, né, entre aspas, a sua energia, né, procurar outros meios, né. As pessoas que participam do campo da ufologia, que vão atrás desses extraterrestres, depois de uma experiência, eles voltam esgotados físico e psicologicamente,
Porque o diabo, para ele, precisa da sua energia. Nós somos que nem bateria, que nem pilha para ele. Ele suga. Entende? Por isso que ele precisa de adoradores, para sugar. Só que ele não devolve. Então, como é que a nossa vida é com Deus? Quando nós adoramos a Deus, nós oferecemos frutos de louvor, de coração sincero e adoração. E Deus nos dá vida. Então, Deus não é egoísta, que suga. A nossa vida na presença de Deus se renova. A vida na presença de Satanás se deteriora. Por isso que esse povo precisa de adrenocrome. Entendeu? Porque tira das criancinhas. Qual é o ser que tem mais juventude no mundo? Criancinhas. Eles colocam ela num estado de estresse. Eita, nem parei de gravar, gente. Mas tudo bem. E dali suga. A energia vai para o sangue por causa da adrenalina, eles bebem aquele sangue e se renovam. Porque a adrenalina, ela elimina a gordura e rejuvenesce a pele. Junto, que é o adrenocromo, né? Adrenalina, presta atenção, adrenalina, adrenocromo. Bom, a pergunta da irmã Márcia, se comer da árvore da vida, vai estar na carta de Efésios, é a primeira igreja, é a promessa última no verso 7 do Apocalipse, capítulo 2, que comerá da árvore da vida, não só das folhas. Bom? Então vamos lá, quem mais quer saber da árvore da vida? Ó, eu vou mostrar o que, eu vou falar, tentar explicar em palavras o que foi revelado para mim. Todos nós, a gente vai chamar de várias palavras, para poder vocês entenderem. Lucas, eu quero saber o dia que Jesus vai levar nós para acabar com essa dor. Ah, filho, também. Então vamos lá, glória a Deus. Vamos orar pelo profeta. Então, nosso Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus, coloca a tua mão, Senhor. Ele tem sempre feito a tua vontade, ido atrás das almas perdidas, agora a sua carne padece, Senhor. Tudo tem um propósito, mesmo a dor e o padecimento da carne. Nos ensina a encontrar a Ti no meio da dor. Nos ensina a encontrar a Ti na hora mais dura da nossa vida, numa enfermidade, numa dor. Eu sei que a pastora Nilva já tem esse encontro contigo nos momentos mais dolorosos. Eu sei que a Erin também teve esse encontro contigo nos momentos mais dolorosos. Nem todos tivemos dores tão grandes como a pastora Nilva e a Erin. Mas que nós, quando tivermos, Senhor, que passar por esse processo tão duro da carne, nós te encontremos, Senhor, na nossa dor. Porque há uma dimensão espiritual a ser descoberta no meio dessa angústia e dessa dor que a própria carne padece, Pai. Por favor, porque esse é um treinamento, porque se nós formos torturados, levados, crucificados, mortos, nós estaremos firmes para não negar o teu nome. E mesmo que sejamos mortos, seremos glorificados, porque não há maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. E assim nós somos uns para com os outros. E somos amigos teus, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Então recebe a cura, irmão. Recebe a cura. Todo processo ele tem a sua intensidade, mas ele também tem Amém, em nome de Jesus. a sua conclusão, tá bom? Nenhum processo é para sempre. Então vamos voltar. Árvore da vida. Eu vou tentar relatar o que foi mostrado para mim no Espírito. Todos nós temos... a vida de Deus, ela é uma chama, ela é um fogo, e ele é ao mesmo tempo uma água, e é ao mesmo tempo a palavra. Isso está lá em João, na carta de João. Vamos ver lá. Parará. Vamos usar a própria palavra, né? 1 João. Eu vou pegar na minha Biblinha velha, porque na Biblinha velha eu acho mais rápido, tá? A nova ainda não está tão marcadinha. João viu. Glória a Deus. Então, vamos ver lá. Vamos ver esse mistério da vida de Deus. Da vida de Deus. Vou meditar aí para responder a pergunta da irmã. O que é a vida de Deus em nós? Ó, capítulo 5 de João. Vou até pegar a outra Bíblia para me acompanhar nessa nova tradução aqui. Gente, a outra Bíblia já chegou. Quando vocês vêm aqui na minha casa,
Nem precisa trazer Bíblia, tem uma Bíblia para cada um. Cada um pega uma tradução. Olha só. Aqui, ó. Vamos pegar o contexto aqui, tá? Capítulo 5, vamos lá. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Cristo é nascido de Deus. Que Jesus, vamos destrinchar a palavra. Yahushua. Yahu é esse nome que está aí. O Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Shua, Salvador, é o Cristo, o Mashiach, o ungido antes da fundação do mundo, para morrer e ressuscitar e ser o rei do universo, o rei da criação. A manifestação visível do Deus invisível. Isso significa o Cristo. Tá? O Cristo é a manifestação visível do Deus invisível. Isto é o Cristo. Nenhum outro ser no universo foi ungido o Cristo. Se aparecer um outro Cristo, é o diabo. Entendeu? Já começa cortando por aqui. Tá bom? Um outro ungido para ser o sacerdote eterno e para ser o rei da glória. Não teve outro. Então, todo aquele que crê que Yahushua, o Deus eterno, Salvador, é o ungido de Deus, é nascido de Deus. E todo aquele que ama, que o gerou, quem que nós amamos? Aquele que o gerou, que é o Pai. Também ama ao que dele é nascido, que é o Filho. Então, nós amamos o Filho, amamos o Pai, amamos o Filho e amamos aqueles que são nascidos dele, que são nossos irmãos. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, porque amamos o Pai, amamos o Filho Jesus e amamos os irmãos de Jesus, que somos nós. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e seus mandamentos não são pesados. Então, o amor aos irmãos e o amor a Jesus e o amor ao Pai nos dá poder, capacidade e força suficiente pelo Espírito Santo de guardar os mandamentos. Agora vamos lá. Porque esse é o amor que guardemos seus mandamentos. Seus mandamentos não são pesados. Todo mandamento pesado foi criado pelo homem. A Torá, a instrução de Deus, também chamada de instrução de Deus, ela é leve. Ela não é pesada. Porque pelo Espírito Santo nós somos capazes de cumprir. Por causa que Jesus toma o nosso fardo. E o jugo do Senhor é suave e o seu fardo é leve. E eles nos capacitam. Então, porque todo o que é nascido de Deus, todo que creu em Jesus como Senhor, como Deus em carne, o Verbo que se fez carne, o Mashiach, o ungido, o eterno, o todo-poderoso, que veio até nós em Jesus, todo aquele que tem essa fé, que guarda os seus mandamentos por consequência dessa fé, que ama os seus irmãos por consequência desse amor de Deus, vence o mundo. E quem é que vence o mundo? Né? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem é que vence o mundo? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. O que é o Filho de Deus? O Verbo que se fez homem. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. O que é a água e o sangue aqui nesse caso? Uma mulher, quando gera um filho, tem a água e tem o sangue no útero. De Maria foi gerado, então ele veio por água e por sangue. Então, a gente, com esse versículo, confessa que Jesus veio em carne. Então, nenhum demônio, nenhum espírito maligno confessa que Jesus veio em carne. Por isso que João ensinava isso. E ninguém confessa que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então, o que é o Espírito? Vamos lá, o Espírito é o fogo, é a água,
é a vida de Deus, é a verdade. Que está no Pai, está no Filho, está em nós. Amém? Porque os três são os que Santo. O Espírito Santo veio em forma de fogo. Esses três não têm divisão, são um. Já está começando o estudo da semana que vem, né? Amém? Esses são os que testificam na terra. O Pai testifica na terra, né? Testifica no céu, o Pai, a palavra, o Espírito Santo, e na terra, o Espírito, a água e o sangue. Por que ele está falando o Espírito, a água e o sangue? Porque ele está confessando que Jesus veio em carne. Tá? E o Espírito Santo estava nele. Esses três concordam em um só. Quem é esse um só que ele concorda? O próprio Jesus. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. O que é o testemunho de Deus? Testemunho é quando alguém vê algo e conta para alguém, como alguém que participou, né, de uma verdade. Por exemplo, no dia do meu nascimento, além da minha mãe, estavam as enfermeiras e o médico. Então, eles são testemunhas do meu nascimento. Então, quem é testemunho de Deus? Jesus, que viu o Pai. Amém? Então, esse é o testemunho de Deus, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Então, o Pai disse para o povo, na beira do Jordão, que aquele era o Filho, por meio do Espírito Santo que estava descendo ali como pomba. O Pai lá do céu estava dando testemunho de que aquele era o Filho dele, e o Filho dava testemunho de que o Pai era o Pai dele. Amém? Através dos milagres, da maravilha e principalmente da morte e da ressurreição. Quem crer no Filho de Deus não precisa de outro testemunho. Tem em si mesmo o testemunho. Eu creio no Filho de Deus, em Jesus, o Nazareno, o Verbo que se fez carne, o homem que andou sobre a terra 2000 anos atrás, que morreu e ressuscitou, que foi crucificado e está sentado à destra de Deus. Eu creio. Eu não vivia 2000 anos atrás. Mas eu creio pela palavra que foi pregada. E essa palavra, quando ela é pregada, ela se torna vida espiritual. E aí a pessoa recebe o dom de crer de uma coisa que está escrita, mas que hoje ainda está no nosso meio por meio do Espírito Santo e que foi vivida há 2000 anos atrás. Amém? Então, quem crê no Filho tem esse mesmo testemunho. Quem não crer torna Deus mentiroso, porque não creu no testemunho que Deus deu. Então, Deus traz um testemunho verdadeiro e a pessoa recusa. Então, está fazendo o quê? Anulando o testemunho daquela pessoa. Certo? E o testemunho que Deus deu qual é? É que Deus nos deu a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna. Onde está a vida eterna? Em seu Filho. Então, essa é a árvore da vida. Esse é o Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem creu no Filho, recebeu o Filho e o Pai. Quem creu no sacrifício da cruz, como propiciação para os nossos pecados, tem o Filho e tem o Pai. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Portanto, não tem o Pai. Essas coisas eu vos escrevi a vós, os que crerdes no nome do Filho de Deus, para que a gente saiba. Saber é refletir sobre o seu próprio conteúdo. Né? Você tem um dinheiro na carteira. Aí você não viu que tem um dinheiro na carteira. Você abre a carteira e olha. Aí você diz, eu sei que eu tenho dinheiro na carteira. Então é refletir sobre o que você tem. Então quando a gente reflete o que a gente tem, Jesus em nós, nós estamos sabendo que nós temos Jesus. Porque é uma reflexão, é uma confirmação do nosso conhecimento daquilo que nós recebemos. Eu sei que eu tenho Jesus. Eu sei que eu crio. Então, por isso eu tenho o poder de expulsar o inimigo. Né? Porque o inimigo não quer que eu creia e não quer que eu retenha Jesus. E para que creais no nome do Filho de Deus. Essa é a confiança que temos nele.
Estamos confiando nele, não em nós. E se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, que é o que é a vontade de Deus? Aquilo que vai promover o aparecimento da própria vida de Deus em nós, o brotar de Jesus em nós. Nós vamos pedir coisas que nos levem a esse brotar de Deus. Ele vai nos ouvir. Vai nos atender. Agora, se a gente ficar pedindo um monte de bobagem do mundo, pode até ser que Deus dê, mas não vai trazer o resultado da vida eterna. E se sabendo que Ele nos ouve, tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Amém? Então, ó, cada um de nós vê Deus numa perspectiva. Então, João tinha essa perspectiva. Nós aqui nesse estudo trouxemos uma outra perspectiva que também está dentro da palavra, que se junta com a perspectiva de João, que se junta com a perspectiva dos apóstolos e vai completando o conhecimento de Deus. E nesse momento, os anjos também estão aqui, ó, aprendendo. Porque Paulo estava pregando para os Efésios, né? Não, para os Colossenses, e ele disse, coisas que os anjos convém atentar. Então os anjos ficam falando, opa, o Espírito Santo está falando lá embaixo, está falando na boca de um, na boca de outro, então vamos lá ouvir, para a gente aprender também. Entendeu? Então tudo que a gente medita na palavra e vai, vamos dizer assim, combinando com o que já foi dito de uma forma mais organizada, mais profunda, mais penetrante, vai quebrando a fortaleza do inimigo. Vai nos libertando. Então, esse conhecimento, que é luz, conhecimento é a mesma coisa que luz, vai iluminando o nosso coração e eliminando nossas trevas, quebrando as dúvidas, tirando os medos, tirando a culpa. E os anjos vão se fortalecendo, porque anjo se alimenta de conhecimento. Entendeu? Então, por isso que o próprio Deus falou para Moisés, que deixou o povo passar fome para que o povo aprendesse que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E toda a palavra que sai da boca de Deus é espírito e é vida. Espírito da vida. E a vida nos mantém vivo. Tanto espiritualmente quanto materialmente. Porque esse princípio de vida que está aqui, que a gente precisa de comer, e se não tomar um remédio por causa de uma doença morre, vai mudar. Não vai mais ser esse. Então, o nosso princípio de vida vai ser a palavra. Vai ser a própria vida de Deus. O alimentar de Deus, o estar na presença de Deus. Como é que os anjos se fortalecem para vir guerrear conosco? Qual é o alimento que os anjos têm? Eles se adoram. Enquanto uma pessoa que adora Satanás é sugado a sua energia, o anjo que adora ao Senhor recebe do seu poder para vir nos ajudar. Olha a diferença. O diabo não tem nada para dar para ninguém, nem para os anjos dele. Ele tem que tirar de nós. Por que você acha que o diabo rouba dom, o diabo rouba promessa, o diabo rouba talento? Ele não tem o que dar. Quando a pessoa não é rica e não tem como pagar os seus empregados, o que ela faz? Rouba do outro, rouba do vizinho para poder sustentar a sua família, não é assim? É assim que é o diabo. Ele rouba de nós porque ele não tem como pagar os empregados dele. Tá bom? É isso aí. Então nós temos que ficar firmes, irmãos. Por quê? Porque qualquer vacilo na nossa mente, no nosso coração, às vezes de dúvida, de sentimento, de pensamento, o inimigo já começa a tentar roubar a palavra. E essa palavra ela tem que ser comida, realimentada todos os dias, cada vez de formas mais elaborada, mais multiplicada, mais aprofundada, que aí vai formando a nossa consciência. E essa é a árvore da vida. Tá? Como a gente aprende sobre Deus interiormente em nosso coração e vai se tornando consciente, vivo, forte, com autoridade, com poder. E a gente vai ficando com tanta autoridade, tanto poder,
que você consegue explicar tão claramente para uma pessoa que derruba a fortaleza do inimigo. Que entra em contundência, assim, ó. Por quê? Porque as pessoas estão cheias de pensamento errado. Cheias de raciocínio maligno. E aí a palavra vai lá, é que nem uma bomba, destrói. E a pessoa passa a falar, nossa Deus, para onde é que eu estou indo? Tá tudo errado, eu tenho que me arrepender. Amém? O pecado tem que mostrar prejuízo para a pessoa parar de fazer, sentir dor, né? Como disse uma frase aí que já colocaram aí, quando você se sente feliz com o pecado é porque Deus já te abandonou, né? Essa é a frase do Spurgeon. Então, o pecado tem que produzir dor, tem que produzir morte, para você saber que ele mata. É que nem um veneno. Se você tomar um veneno e não arrebentar com seu intestino, com seus órgãos interiores, tomar um ácido sulfúrico, um ácido clorídrico, não arrebentar com o seu estômago, com o seu rim, com o seu baço, não for para o hospital correndo, você não vai saber que é veneno. Você vai achar que aquilo lá é comida. Né? Então o pecado é assim. Ele arrebenta conosco. E aí a gente corre para Deus para ser curado. E as pessoas no mundo precisam ser avisadas, porque elas estão se arrebentando por dentro e não estão sabendo. Porque quando uma pessoa está toda arrebentada, ela se tornou o quê? Se ela pecar e se arrebentar tudo. É que nem uma pessoa que bebeu um ácido sulfúrico, um ácido coisa, não vai derreter ela por dentro? Vai virar o quê? Uma caveira. Então a pessoa que está se arrebentando no pecado vai ficar como? Parecido com o diabo. Destruído. A ação de Deus produz a vontade de fazer coisa. A internet falou e voltou agora. Tá. O pecado é a separação de Deus. A separação de Deus veio primeiro por quem? Por Satanás e seus anjos caídos. A separação de Deus produz em você desejos e vontades que são contra a vida, que é contra os mandamentos. Então, todo desejo de morte vem no coração separado de Deus. E a carne se alimenta desses desejos de morte, porque a carne é a usina do diabo, que fabrica né? O pecado vem para dentro da carne e o diabo se alimenta, que é o pó da terra. É por isso que a carne não é redimida, né? Ela é mortificada para dar origem a nova criatura. Amém? Quem quer orar para agradecer, porque eu acho que a gravação continua rolando, né? E aí a gente agradece, para e continua a conversa, porque amanhã eu já preparei a prova dos alunos, hoje é terça-feira, o Pablo vai precisar ir, tadinho, cadê ele? Já foi? O Pablo já saiu? Ô, Senhor, deve ter saído já, né? Tô aqui. Tá aí? Ô, Pablo, meu carro, naquele dia lá que a direção ficou dura, ficou lá. Eu vim para casa de carona. Tá? Não vou poder levar você nem ajudar você essa semana, tá bom? Quinta-feira eu vou pegar ele lá em Ponta Grossa. Tá? Então vou parar a gravação. Alguém pode orar só para a gente encerrar, né? Eu vou orar, sabe por que eu vou orar? Primeiramente para agradecer as orações, porque eu já melhorei. Glória a Deus. Glória a Deus, sinal que a fé já virou. A revelação que o senhor colocou aí, né? Amém. A revelação foi grande hoje. Foi maravilhosa. Glória a Deus. Tudo é honra dado ao Senhor Jesus, não a nossa. É isso, agradecer a Ele, porque Ele coloca a palavra, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, agradecemos o Senhor pelas revelações. É o Senhor que revela. Como é o Senhor que revela, o Senhor tem que usar um filho varão, aperfeiçoado, né? Estamos sendo aperfeiçoados. E assim, mais ainda o pastor Lucas, né? O Senhor colocou ele nessa promessa de trazer aquelas coisas que o Senhor está revelando, que vai acontecer, para a gente estar alinhado e não cair na cilada do maligno, né? Eu peço que o Senhor continue abençoando
a todos os irmãos, a todos os remanescentes, que a gente continua nessa perseverança no Senhor, agradecendo as revelações de todas as formas, né? Daquilo que vem do bem e do mal, para a gente não deixar as coisas ruins entrar. Eu peço que o Senhor proteja a vida do pastor Lucas, da irmã Liz, de todos os irmãos, pastor Jones, pastor Nilva, irmã Lucinéia, Odete, da minha irmã Márcia, minha irmã Vera, todos os irmãos, né? O irmão Pablo que está aí, todos nós estamos nessa promessa. Em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando a cada um naquilo que for necessário. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor, por tudo, por todos os ensinamentos. Glória a Deus. Amém. Uma coisa que eu vou prevenir vocês, que nunca me preveniram, e está escrito na palavra. Paulo preveniu os coríntios. E eu vou prevenir vocês. Toda vez que tem grande revelação, tem grande tribulação. Então, por quê? Porque quando você tem uma grande revelação, a revelação é um patamar que você chegou e ganhou um presente. Aí você vai subir para o outro patamar. Então, vai vir grandes tribulações para levar você para o outro patamar. Se eu não falar isso, você vai achar que você vai, né, você vai se alimentar, tudo bem, vai se alimentar, vai digerir essa palavra e tal, certo? Mas o inimigo vai querer roubar, tirar de você, desviar o assunto e fazer você voltar para trás. E Deus vai apertar você mais para você purificar mais, ter mais força e ir para frente. Então, cada vez mais o nível sobe e cada vez mais a carne se dissolve. Então, cada vez mais a dor, o sacrifício pode aumentar. Quando houver a ruptura da noiva, que a noiva brotar, acabou. Entendeu? Então, esse sofrimento que o João Batista está passando, que todo mundo está passando, que aumenta cada vez que a gente tem uma revelação, a gente tem que mergulhar mais fundo, porque precisa de mais profundidade, né? E aí, até chegar à ruptura final, que aí pronto. Essa ruptura final vai acontecer no arrebatamento do filho varão, que for alguém, né, daqueles que estiver aqui, que for levado à sala do trono, já volta como embaixador de Jesus, para cumprir as últimas tarefas da noiva na terra, cuidar da noiva, preparar aqueles que hão de ser salvos para o arrebatamento da sétima trombeta, e resistir ao inimigo, porque Paulo falava que ele resistia até o sangue. O que é resistir até o sangue? Ele foi apedrejado literalmente, a ponto de ficar quase como morto. Então, se nós pegarmos o evangelho e alguém nos levantar querendo nos matar, não vamos nos assustar. Como o Tiago fala, não vos assusteis quando vier sobre vós grande tentação ou grande provação, né? Então, não é a morte, não é a espada, não é a doença, não é a enfermidade, não é nada que nos separa do amor de Deus. Amém? Porque o nosso prêmio de vida eterna é soberano. Eu tenho que falar isso para vocês e para mim também. Porque às vezes a gente esquece, a gente baixa a guarda, sai de um culto abençoado desse e acha que vai ficar tudo flores. De repente começam novos ataques, você esquece da palavra que recebeu, não relembra, o inimigo tira de você, você se enfraquece. E aí está em prova de novo. Então mantenha a guarda, mantenha a vigilância, mantenha a comunhão, orai sem cessar. O que é orar sem cessar? 24 horas por dia, fazendo tudo que você tem que fazer, cuidando da casa, lavando a louça, varrendo a casa, fazendo pão, indo na feira, comprando remédio na farmácia, indo na padaria, fazendo supermercado, em oração. Gente, orando uns pelos outros. Quando você cansar de orar por um, passa a orar por outro. Cansou de orar pela pastora Niva, ora pela irmã Márcia. Cansou de orar pela irmã Márcia, ora pela irmã Odete. E assim vamos lembrando. Cansou de orar por todo mundo, ora por você. Né? Cansa de mim não, gente. Hã? Cansa de mim não, por favor. Não, eu sei. Dizer cansar é no sentido assim, você orou, pediu tudo que podia pedir para ela, aí você perdeu o assunto. Aí vamos pedir para a irmã Márcia agora. Aí pediu tudo que precisava pedir para a irmã Márcia. Pede pela irmã, é verdade. E pede pela irmã Sandra. Que ele traz na nossa memória. Isso.
Lucas, eu não tô orando mais pro pastor Nilva, não. Ela nem. Pra quê, né? Ela já está lá em cima, né? Lá em Ela já cima tá está lá em todo mundo cima. orando por nós, né? Ela já tá Pastora Nilva já está lá em glorificada lá. cima. Já tá, Ó, ela gente, a já gente tá só não ora glorificada, pelos pastor. mortos, porque os que estão com Jesus é que estão orando por nós. A gente não ora por Paulo, nem por João, nem por todos os que já estão no céu. Sim, eu sei Eles disso. estão orando por nós. Mas nós oramos pelos que estão aqui na terra. É, mas eu Parentes, não oro familiares, pra pastor Nilva mais, não, amigos, porque ela já irmãos. tá lá em cima, tá glorificada. Tá Ah, brincando. quem dera. Quem dera, hein, pastora Nilva? Ai, que assim Quem dera. seja. Pois é, Quem vai- dera. Recebe em nome de Jesus. vai se cumprir, né, irmão? Eu tomo posse. Glória a Deus, aleluia. Amém. Já oraram então, né? Eu orei. Por mim, Ah, né? então vou parar a gravação. Espera só um pouquinho, deixa eu só parar aqui a gravação. Deus abençoe, irmãos. Pode continuar aqui na live, tá? Eu amanhã eu vou dar a minha prova